Pessoal, hoje a gente começa a estudar então ondas eletromagnéticas. Eu julgo que a aula de hoje, juntamente com a próxima aula da semana que vem, são as duas aulas mais densas do ponto de vista de conteúdo, tá? Mais complicadas da disciplina de eletromagnetismo. Vocês vão começar a perceber na aula de hoje que as equações começam a ficar bem grandes, né? Porque a gente está tratando de campos variantes no tempo. Vai aparecer uma equação da onda e a solução da equação da onda é relativamente grande, um pouquinho complexa. Tá? Então, a única maneira de vocês realmente absorverem o conteúdo que a gente vai estudar aqui é fazendo os exercícios. Eu já abri um novo tópico lá no Moodle, porque a gente começou um novo tópico aqui de ondas eletromagnéticas, que é uma extensão aí de campos variantes no tempo, e já tem uma nova lista de exercícios. Tá? Então, é a 7ª e última lista de exercícios. Ok? Então, são 7 listas de exercícios na cadeira. Essa é a última. Tem gabarito a lista também. Eu preparei gabarito para vocês. Ok? Bom, hoje, então, nós vamos primeiramente fazer uma breve introdução aí sobre um pesquisador que contribuiu para o estudo de ondas eletromagnéticas, do ponto de vista prático, que é o Hertz. Depois a gente vai definir o que vem a ser uma onda, tá? Vamos estudar a equação da onda e a solução da equação da onda. Provavelmente nas disciplinas de cálculo, ou equações A ou equações B, não sei exatamente qual delas, vocês tenham solucionado alguma equação de onda. Sim ou não? Equações B. Tá? Então hoje vocês vão ver de onde que sai a equação da onda. Provavelmente lá na aula de cálculo a professora só apresentava a equação e a solução característica é essa e vamos encontrar os coeficientes né, que compõem a solução. Hoje a gente não vai solucionar a equação da onda, usando o procedimento do cálculo lá. Eu já vou dar pronta a solução para vocês. Tá? Eu não estou interessado no cálculo em si. Eu estou interessado que vocês compreendam de onde sai a equação da onda e saibam interpretá-la. Tá? Então a gente vai ver rapidamente aí a solução da equação da onda já característica, prontinha. Okay? E vou falar um pouquinho do espectro eletromagnético também. Faz parte aí da nossa emenda. Bom, iniciando então a aula, comentar rapidamente aí sobre o Heinrich Rudolf Hertz, natural lá de Hamburgo, na Alemanha, viveu no século XIX, entre 1857 e 1894. O Hertz foi o primeiro pesquisador, pessoal, a gerar e detectar ondas eletromagnéticas. Antes dele, o conceito de onda eletromagnética era apenas teórico, previsto nas equações de Maxwell, lá na corrente de deslocamento que nós estudamos na aula passada. Tá? O Hertz foi o primeiro, é um experimento bem interessante, tem alguns vídeos no YouTube, né, se vocês pesquisarem pelo experimento de Hertz. Ele tem uma espécie de uma antena, que é um anel assim, tá? E ele gera um arco elétrico aqui nessa antena e aparece um arco elétrico na outra antena, que é a receptora do sinal. Tá? Então, se transmitiu uma onda eletromagnética de uma antena para outra. Se transmitiu energia, na verdade, tá? Através do ar, sem um meio condutor. Okay? Ele era um físico experimental, então. Então ele foi responsável por confirmar a teoria do Maxwell. E abriu aí o caminho para o uso prático desses conceitos de ondas eletromagnéticas, tão empregados aí em rádio, televisão, sistemas de comunicação, via satélite, né? Ou via antenas aqui na Terra mesmo, né? Que nós conhecemos no nosso dia a dia. Tá? Ele também mostrou que a luz é energia eletromagnética, pessoal. A luz simplesmente é uma faixa do espectro de frequências que consegue excitar a nossa retina, na verdade. Né? A nossa retina ela responde a uma certa faixa de frequências de sinais eletromagnéticos. Essa faixa de frequências é conhecida como luz visível. Tá? Se a nossa retina tivesse uma banda maior, nós enxergaríamos, inclusive, infravermelho, ultravioleta. Talvez a gente enxergasse onda de rádio, né? Seria muito estranho olhar para uma antena e ver saindo uma luz daquela antena. Né? Isso não acontece porque a nossa retina não responde àquela frequência. Mas onda de rádio e luz visível são mesmo fenômeno físico. Só tem comprimento de onda ou frequência diferentes. Okay? E ele observou pela primeira vez o efeito fotoelétrico. Tá? Então esse aí é um pesquisador que contribuiu muito para o que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, exemplos de aplicações aí de ondas eletromagnéticas.
Ondas de rádio, AM, FM. Na aula passada até fiz um comentário para vocês aqui, né, nesse lado do quadro, como que é modulado um sinal de voz sobre uma onda eletromagnética em AM. Né, a gente muda a amplitude da onda eletromagnética. FM é um pouquinho diferente, a gente muda a frequência da onda eletromagnética. Né, então a frequência sofre pequenas variações. Esse método de modulação ele é mais imune a ruídos que o AM. O AM, qualquer ruído eletromagnético que mude a amplitude do sinal, a gente já escuta no alto-falante esse ruído. No FM é mais difícil, né? É mais difícil um ruído mudar a frequência do sinal. Então, é mais imune. Sinais de televisão, de celular, feixes de radar, raios luminosos, enfim, ultravioleta ou luz visível, ou infravermelho, né? São exemplos aí de ondas eletromagnéticas. Okay? As ondas, pessoal, elas são sempre irradiadas a partir de uma fonte. Por exemplo, uma antena, um LED. Quando a gente tem uma antena para irradiar a onda de rádio, um LED para irradiar a luz visível ou infravermelho. Né? Exemplo de LED infravermelho, aquele que tem na ponta do controle remoto. Né? Se vocês pegarem um controle remoto, tem um LEDzinho aqui na ponta. Por mais que a gente aperte nos botões aqui, a gente não consegue enxergar a luz saindo. Mas se vocês pegarem uma câmera de celular mesmo e filmarem esse LED, vocês vão ver que a câmera consegue responder ao espectro, ao comprimento de onda do infravermelho. E vocês vão conseguir enxergar uma luz acendendo aqui. Né? Dá para fazer essa experiência com o celular. Eu acho que eu fiz na primeira, segunda aula, se não me engano. Eu peguei o celular e tentei filmar para mostrar para vocês. Já o nosso olho não responde a esse comprimento de onda, então a gente não vê. E as ondas, pessoal, elas não necessitam de um meio físico para se propagar. Elas podem se propagar pelo espaço livre, pelo vácuo. Tá? Não precisa de uma linha de transmissão, não precisa de um guia de onda. Se nós tivermos, a gente vai guiar, vai direcionar as ondas. Se nós não tivermos, a onda vai se irradiar para o meio. Tá? A partir de uma fonte, uma antena, por exemplo, ou no caso aqui um LED. Né? Então sai aquela luz ali daquele LED e vai em direção ao receptor do data show, no caso. E todas as ondas, pessoal, apresentam propriedade ondulatória. Tá? De forma geral, não é obrigatório, tá? Mas na maioria dos casos, as ondas elas são campos harmônicos. Ou seja, são formas de ondas senoidais ou cossenoidais. Ok? Por isso, da importância do estudo da aula passada, onde nós estudamos, assim, rapidamente, fizemos uma revisão de números complexos e estudamos campos harmônicos. Tá? Bom, definição de onda. Uma onda é uma função do espaço e do tempo. Do ponto de vista matemático, uma função matemática do espaço e do tempo. Tá? E apresenta um movimento ondulatório. Então, obedece aí uma senoide ou uma cossenoide. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, de uma onda eletromagnética sendo gerada, por exemplo, por uma antena. Tá? Não está representada aqui a fonte, só está representando aqui um plano transversal a partir do qual a onda está sendo gerada. E essa onda está incidindo aqui num plano também. Tá? E o que está sendo dito aqui? Ó? Por que a onda é função do espaço e do tempo? Uma perturbação, pessoal, que é gerada aqui, ó, na fonte, ela vai se propagando até atingir o anteparo num instante de tempo maior que o tempo inicial. Né? Se no tempo inicial era t0, essa perturbação que foi gerada aqui na fonte, ela vai atingir, passado um tempo, passado uma distância, esse anteparo no instante t maior que t0, ponto B. Ok? Se nós ficarmos parados num ponto, a intensidade, por exemplo, o vermelho aqui, supondo que é o campo elétrico. Tá? Se nós ficarmos parados num ponto, a intensidade do campo elétrico está mudando. Está crescendo, atinge o valor máximo, decresce, atinge um valor negativo, cresce, atinge um valor máximo, decresce, atinge um valor negativo. É uma função do tempo. Se nós ficarmos parados, a intensidade do campo fica variando. E se a gente pausasse essa onda aqui que está se deslocando e nos deslocássemos na distância, nós também encontraríamos um campo variante no tempo. Tá? Então, é uma função do espaço também. Essa é a definição de onda. Quando a gente observar a equação que descreve a onda eletromagnética, a gente vai ver que na equação da onda eletromagnética tem x, y, z, que é espaço, e tem a variável t também, que é tempo. Então, as duas coisas variam simultaneamente. Ainda dentro da definição de onda, pessoal. Uma pergunta que eu faço para vocês. Lá em circuitos elétricos,
Pode ser circuito CC mesmo, que vocês estudaram. Quando a gente tem um circuitinho assim, ó, bem simplório, ó, uma fonte de tensão, um fio condutor, uma chavezinha, liga a fonte no resistor ali, quando a gente fecha a chave. Né? Quando a chave está aberta, não tem corrente, não tem tensão aplicada na carga. Quando eu fecho a chave, eu tenho tensão aplicada na carga. Lá em circuitos elétricos, existe algum atraso no momento que eu fecho a chave para que comece a circular corrente? Ou no momento que eu fecho a chave, já tenho corrente instantaneamente? É instantâneo, né? No momento que a gente fecha a chave, essa tensão aqui aparece sobre a resistência e passa a circular corrente. Pessoal, isso é verdade quando a gente está trabalhando com baixas frequências. Ou quando o comprimento desse circuito aqui, ó, não for tão longo a ponto de se aproximar do comprimento de onda. Tá? Então, lá em análise CC que a gente faz, ou na análise CA mesmo, em 60 Hz, em circuitos elétricos, tudo é instantâneo. No momento em que a gente liga o interruptor, o sinal já chega na lâmpada e já acende a lâmpada, é instantâneo isso. A gente não se preocupa com nenhum atraso. Porém, quando nós estamos trabalhando com alta frequência, lá na faixa dos megahertz, gigahertz, isso não é bem assim. Tá? Existe um atraso na propagação do sinal. Então, o fato de eu fechar essa chave não quer dizer que vai passar a circular corrente de maneira instantânea nessa resistência. Na verdade, isso não vai acontecer. Tá? Uma onda eletromagnética se propaga a partir da fonte em direção à carga. No momento em que ela atinge a carga, daí sim eu passo a ter circulação de corrente elétrica. A gente vai fazer uma experiência prática. A gente tem uma experiência de laboratório, que é a última experiência que a gente vai fazer. E a primeira prática, de fato, né, onde a gente vai colocar a mão na massa lá e montar alguma coisa, onde nós vamos aplicar um sinal numa linha de transmissão. O que é a linha de transmissão? É um cabo coaxial, como aquele que eu mostrei para vocês, só que tem 100 metros de comprimento. Então, é um rolo de fio, né, que seria usado ali no pad para um circuito interno de televisão, que acabou nunca sendo implantado. Né, então, sobrou aquele cabo e eu usei para fazer essa experiência. Nós vamos aplicar um sinal aqui no início da linha de transmissão e com o osciloscópio nós vamos ver que o sinal não aparece instantaneamente no final da linha. Ele demora um pouco para aparecer, tem um atraso. Tá? Isso sempre vai acontecer quando a frequência desse sinal aqui, no caso aqui é CC desse exemplo, tá? Mas no caso do sinal CA, quando a frequência desse sinal aqui for na faixa lá dos megahertz, gigahertz. Um exemplo onde nós temos sinais em megahertz e gigahertz, pessoal, na placa-mãe de um computador. São sinais digitais, sim, são sinais digitais, mas são sinais em alta frequência. Na placa-mãe do computador, nós temos esse efeito de atraso aqui, ó. Então, o sinal que é gerado lá no processador, ele demora um tempo para chegar na memória. Existe um atraso, tá? Ou para chegar no chipset, enfim, existe um atraso. E isso tem que ser considerado no projeto da placa-mãe. Tá? Então, o que muda aqui da análise convencional de circuitos elétricos para a análise de linhas de transmissão, que é quando nós temos ondas? No caso de uma linha de transmissão, a onda está se propagando por fios. A onda, nesse caso aqui, é a onda de tensão. Pode ser a onda de corrente. Na sequência, eu botei esse exemplo aqui só para mostrar para vocês o efeito da onda. Tá? Mas a gente vai estudar na sequência aqui ondas eletromagnéticas compostas por campo elétrico e campo magnético, variantes no tempo. Só coloquei esse exemplo aqui para vocês entenderem o fenômeno que acontece. Então aqui é um exemplo. Ó. Peguei uma fotinho ali num chipset de uma placa-mãe, só um pedacinho desse chipset, e vou dar um zoom aqui, ó, nessa região. Ó. E a gente vê um monte de trilha ali, ó, fazendo voltas. Por que será que o pessoal projeta essa placa-mãe com essas trilhas fazendo um monte de volta? Para ocupar o espaço? O tempo de atraso. Quando a gente tem um barramento, pessoal, por exemplo, ó, aqui eu tenho um microprocessador. E aqui eu tenho a memória. Tem um barramento que sai do microprocessador e vai em direção à memória.
Aqui eu desenhei só de 4 bits. Né? Com certeza é mais no processador atual. Qual é o caminho mais curto aqui? Esse aqui é o caminho mais curto. Esse caminho aqui é mais longo. Tá? O que eu tenho que fazer para que um sinal digital que é lançado nesse fio e que é lançado nesse fio, de maneira sincronizada, ao mesmo tempo, cheguem de maneira sincronizada aqui na memória? Eu tenho que garantir que o caminho percorrido por esse sinal seja o mesmo. Tá? Esse fio aqui não pode ser mais curto. Então, o que se faz? Você faz um monte de voltinha ali para que o comprimento dos fios seja o mesmo. Claro, vou ter que fazer a mesma coisa para esse outro fio, para que todos eles tenham o mesmo comprimento. Tá? Para que o sinal que sai sincronizado daqui chegue sincronizado aqui, a leitura aqui do endereço na memória, ou de um dado que a memória está mandando, tá? Não seja corrompido. Okay? Então, sempre que a gente trabalha com altas frequências, esse fenômeno aqui acontece. E o exemplo prático é o projeto de uma placa-mãe, de uma placa de circuito impresso. Nem imaginei que eu ia precisar de eletromagnetismo. Né? Vou trabalhar com informática, jamais imaginei. Aí o cara se depara com isso. Claro que existem softwares para fazer isso, né? Não imaginem que alguém vai ficar medindo o comprimento e fazendo voltinha com as trilhas. Tá? Existem softwares que criam barramento de maneira automática, garantindo o mesmo comprimento. Por quê? Porque eu estou trabalhando com sinal de alta frequência e acontece efeito de atraso, nesses casos. Tá? Então é isso que eu escrevi aí para vocês. Ó. Todas as trilhas do barramento de alta frequência devem possuir o mesmo comprimento para que a sincronia entre os elementos que estão se comunicando seja garantida. Ok? Bom, entrando agora então no conteúdo em si, né, saindo dessa parte introdutória sobre ondas. O que nós estudamos até o momento, pessoal? Nós estudamos 4 equações de Maxwell. Tá? O que diziam as 4 equações de Maxwell? A primeira dizia o seguinte, que o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de carga. Lei de Gauss. Se eu crio uma superfície gaussiana no entorno de um volume, o fluxo que atravessa essa superfície é igual à carga encerrada pela superfície. Tá? O que mais que nós estudamos? Que o divergente do vetor densidade de fluxo magnético é igual a zero. É a mesma lei de Gauss de antes, só que aplicada a um ímã, no caso. Como o polo norte está sempre junto do polo sul, a carga líquida é igual a zero. O que mais que nós estudamos? Só a primeira parte aqui dessas equações. Ó. Que o rotacional do vetor intensidade de campo elétrico é menos a derivada do vetor densidade de fluxo magnético com relação ao tempo. O vetor densidade de fluxo magnético, B, é igual a μ0 vezes H. Por isso que a equação aqui está escrita em função de H. Tá? O μ0 vezes o H é o B. Nós tínhamos estudado essa equação assim. Né? Menos derivada de B com relação ao tempo, que é a lei da indução de Faraday-Lenz. Se eu tenho fluxo magnético variante no tempo no interior de uma espira, no interior de um caminho fechado qualquer, eu tenho uma tensão induzida. Tá? E a última equação que nós estudamos, o rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual à densidade de corrente de condução mais a densidade de corrente de deslocamento. O que é a corrente de deslocamento? É a derivada do vetor densidade de fluxo elétrico com relação ao tempo. Ok. Se nós estivermos no espaço livre, nós não temos, sem cargas elétricas lá, tá? Sem correntes elétricas, espaço livre no vácuo, vazio, nós temos que a densidade volumétrica de carga é igual a zero e a densidade volumétrica de corrente é igual a zero. Tá? Então, essa equação aqui vai ser igual a zero, o resultado, e essa equação aqui vai sobrar só o dρm dt com relação ao tempo. dρm d dt, né, derivada do vetor densidade de fluxo elétrico com relação ao tempo. Eu não tenho corrente de condução, porque eu não tenho condutores no espaço livre, no vácuo. Tá? Então, eu tenho só corrente de deslocamento, só onda eletromagnética em si. Okay? O que a gente conclui, pessoal, principalmente dessas duas equações aqui? Ó. Se existe um campo magnético H variável no tempo, existe um campo elétrico E perpendicular ao H também variável no tempo. Por que é perpendicular ao H?
do rotacional DE, o resultado do rotacional DE é um vetor perpendicular a E. Tá? Esse vetor perpendicular a E é a derivada de H. Então, se eu tenho um H variável no tempo, eu vou ter um E perpendicular ao H, que também é variável no tempo. O que mais? Se existe um E variável no tempo, um campo elétrico variável no tempo, existe um H perpendicular a ele e também variável no tempo. Ou seja, quando eu faço o rotacional do H, o resultado do rotacional do H é um vetor perpendicular ao H, tá? Que é a derivada de E com relação ao tempo. Então, tendo um campo elétrico E variável no tempo, derivada não vai dar zero, densidade decorrente de deslocamento não é zero, H variável no tempo também perpendicular ao E. Okay? Logo, os campos E e H coexistem. Se eu tiver campos elétricos variáveis no tempo, eu vou ter campos magnéticos variáveis no tempo. Campo elétrico variável gera campo sequência, gera campo elétrico variável. Um gera o outro e o outro gera o um. Tá? E vice-versa. Ok? Então, como eu disse para vocês, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si. A gente pode concluir isso olhando para as equações de Maxwell. Tá? Então, a representação do campo elétrico e do campo magnético variantes no tempo, se deslocando no espaço, ficaria assim, ó. Por exemplo, o campo elétrico na vertical e o campo magnético na horizontal. Nesse caso aqui, ambos, campo elétrico e campo magnético, estão em fase, ó. Quando o campo elétrico é máximo, o campo magnético também é máximo. Quando é zero, o campo elétrico, o campo magnético também é zero. Quando é mínimo, o outro é mínimo também. Tá? Isso não vai acontecer necessariamente, tá? Em todos os casos. Dependendo do meio em que o campo elétrico e o campo magnético estiverem, pode ter defasagem entre eles. Ok? Bom, esse caso aqui, pessoal, onde eu tenho um campo elétrico polarizado. Aqui está o sistema de coordenadas, ó, x para cima, z para frente, y na direção de vocês. Tá? Tem um campo elétrico que está polarizado no sentido de AX. Ele aponta para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ele está polarizado no sentido de x. O campo magnético está polarizado no sentido de y, aponta aqui para frente e lá para trás, aqui para frente e lá para trás. Eles estão juntos se deslocando no sentido de z. O deslocamento dos campos é no sentido de z, mas a polarização deles, a equação matemática, lá no final aparece a x, a y, a z multiplicando, tá? O campo elétrico está no sentido de x e o campo magnético está no sentido de y. Isso a gente chama de polarização dos campos. Ok? Esse tipo de onda eletromagnética, onde os dois campos estão em fase, pessoal, e os campos E e H pertencem a um plano transversal à direção de propagação, é chamado de onda transversa eletromagnética. TEM. Tá? É um tipo especial aí de onda eletromagnética. Beleza. Depois a gente vai ver por que a onda se desloca. Dá para provar matematicamente que o campo elétrico e o campo magnético estão se deslocando no espaço. Eles variando no tempo, ok, a gente consegue aceitar com certa facilidade, porque eu tenho uma fonte de tensão variável, uma fonte de corrente variável, que vai gerar campo elétrico e vai gerar campo magnético, por consequência. Agora, aceitar que eles estão se deslocando no espaço é um pouco mais difícil, mas a gente vai ver na sequência aqui, tá? A prova disso. Aqui eu estou demonstrando para vocês que um campo gera o outro, tá? O campo magnético gera o campo elétrico e o campo elétrico gera o campo magnético. Então, vamos supor o seguinte, ó, que o campo elétrico está polarizado na direção de AX. Então, o campo elétrico E é um EX na direção de AX. Tá? E eu vou calcular o rotacional de E. Como que eu calculo o rotacional de E? Lembrando o cálculo do rotacional, como que nós fazemos? Para coordenadas cartesianas é bem simples. É só montar a matriz aqui do produto vetorial. Tá? Base do sistema, a x, a y e a z. Derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, derivada parcial com relação a z. Primeiro vetor. Tá?
E o segundo vetor seria o EX, o EY e o EZ. Nesse nosso exemplo aqui, o campo elétrico tem componente apenas no sentido de x. Logo, o EY e o EZ são zero. Se vocês calcularem o determinante dessa matriz aqui, vocês vão chegar nisso, ó. Derivada de x com relação a z a y. Resolva o determinante ali que vocês vão ver, tá? Eu vou pular essa etapa. Vocês vão chegar nisso. Pessoal, o rotacional de E é igual a menos μ0 derivada de H com relação ao tempo. Derivada do campo magnético com relação ao tempo. Tá? Logo, comparando essas duas equações, eu consigo descobrir para onde que o H aponta. O H, como essas duas equações são iguais, tem que apontar no sentido de AY. Então, a polarização de H é no sentido de AY. Logo, o H é um HY no sentido de AY. O que eu fiz? Supus que o campo elétrico E era no sentido de AX. Encontrei que o campo magnético H é no sentido de AY. Agora eu vou fazer o trabalho contrário. Vou usar o H aqui, que eu descobri que era no sentido de AY. De novo, vou aplicar a equação de Maxwell. Rotacional de H é o quê? Usando aqui a definição de rotacional, né? Operação matemática rotacional. Nós vamos chegar que vai dar menos derivada de HY com relação a Z. Menos derivada de HY com relação a Z. Da equação de Maxwell, a gente conclui que o rotacional de H é ε0, derivada de E com relação ao tempo, derivada do campo elétrico com relação ao tempo. Logo, esse E, pessoal, tem que estar na direção de AY, ou mais AY ou menos AY, tá? Tanto faz. Aqui também, o mais AX ou menos AX. Mas tem que estar no sentido de AX, nesse caso, para que essas duas equações sejam iguais. Então, eu concluo que o E é um EX no sentido de AX, que era o que eu tinha suposto lá inicialmente. Então, o que ficou provado aqui nessa sequência de cálculos? Que se eu tenho um campo elétrico E variável no tempo, esse campo elétrico E variável no tempo gera um campo magnético H variável no tempo, e esse campo magnético H variável no tempo volta a gerar o campo elétrico E variável no tempo. E a gente fica num loop infinito aí. Um campo elétrico variável gera um campo magnético variável e vice-versa. Ok? Então, é isso que vocês têm que aceitar aqui no estudo de campos variáveis no tempo. Existe um acoplamento entre o mundo magnético e o mundo elétrico. Eles sempre coexistem, os dois campos. Ok? Bom, então as duas equações que nós obtivemos aqui no slide anterior, ó, derivada parcial do campo elétrico com relação a Z é igual a menos μ0, derivada parcial do campo magnético com relação ao tempo. E a outra equação era derivada parcial do campo magnético com relação a Z é igual a menos ε0, derivada parcial do campo elétrico com relação ao tempo. Pessoal, as equações aqui elas estão com as variáveis misturadas. Ó. Eu tenho campo elétrico e campo magnético na mesma equação. Campo magnético e campo elétrico na mesma equação. Dá para escrever uma equação só com o campo elétrico ou uma equação só com o campo magnético? Sim, dá. Como que eu posso fazer isso? Se eu derivar essa expressão aqui com relação ao tempo, por exemplo, vai ficar dz, de com relação a z, derivada com relação ao tempo de novo. E eu derivar essa expressão de baixo aqui com relação a z. Aí que vai ficar dx com relação ao tempo com relação a z também. Eu consigo substituir uma equação na outra. E aí eu chego numa equação que tem apenas a variável e ou apenas a variável h. Tá? Que equação é essa? Derivada segunda do vetor intensidade de campo elétrico com relação a z é igual a μ0, ε0, derivada segunda do vetor intensidade de campo elétrico com relação ao tempo. E a outra equação, derivada segunda do vetor intensidade de campo magnético com relação a z é igual a μ0, ε0, derivada segunda do vetor intensidade de campo magnético com relação ao tempo. Pessoal, essa equação aqui ó, é a chamada equação da onda. Tá? Equação da onda eletromagnética. No caso aqui, a equação da onda para o campo elétrico e a equação da onda para o campo magnético. Não é qualquer campo magnético. Nesse caso específico aqui, o campo que nós havíamos definido antes, que é aquele campo eletromagnético transverso, onda transversa. Tá? A onda tem.
Pessoal, o que relaciona deslocamento com tempo? Qual é a variável que relaciona deslocamento com tempo? Velocidade, tá? Então, essa constante que aparece aqui no meio, ó, que está relacionando deslocamento com tempo, como isso aqui tem que ser igual a isso, né? Eu tenho que ter alguém aqui no meio que permita que as duas sejam iguais. Uma derivada com relação ao deslocamento e uma derivada com relação ao tempo não tem como ser iguais, a menos que eu introduza aqui no meio uma constante, né, que tenha unidade, que case as unidades dos dois lados aqui dessa equação. Então, nesse caso, μ0, ε0, na verdade, 1 sobre μ0, ε0, é a velocidade de propagação da onda eletromagnética. Tá? Como é z ao quadrado e t ao quadrado, né, então a velocidade aqui é raiz de μ0, ε0. Então, está aqui, ó, 1 sobre a velocidade ao quadrado é igual a μ0, ε0. Tá? 1 sobre a velocidade ao quadrado, que é o que está aqui no meio. 1 sobre u ao quadrado. U ao quadrado é o que relaciona a distância com o tempo. Né? Velocidade vezes tempo me dá a distância. Ok? Nesse caso específico, se eu substituir os valores de μ0 e ε0, então a velocidade é 1 sobre raiz de μ0, ε0. Se eu substituir o valor de μ0 aqui, que é 4π vezes 10 na menos 7, e o valor de ε0, que é 8,854 vezes 10 na menos 12, fazer o produto, tirar a raiz e inverter, o resultado vai dar 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz. Tá? Então, essa onda eletromagnética aqui está se deslocando no espaço com uma velocidade igual à velocidade da luz. Se eu estiver no vácuo, μ0 é ε0. Se eu estiver em outro meio, a velocidade não será essa exatamente, tá? Vai ser um pouco inferior, ok? Beleza. Se eu pegar a primeira equação aqui, pessoal, qual é a solução dessa primeira equação? Eu vou apresentar a solução pronta aqui para vocês, tá? A solução daquela equação da onda para o campo elétrico, no caso, para o campo magnético é igual, ok? Para o campo elétrico, a solução ela tem duas parcelas. Ela tem uma parcela f1, uma função 1 de t menos e sobre u, mais um f2 de t mais e sobre u, que eu chamei aqui de ex mais e ex menos. Tá? Ex mais, que é o f1 de t menos e por u, é chamado a parcela da solução com deslocamento no sentido positivo de z. Alguém pode me perguntar, tá, mas tem um menos aqui. Ah, mas o sentido de deslocamento dessa onda eletromagnética que soluciona a equação da onda é positivo. Tá? Depois eu comento para vocês como. Por quê? Que aparecendo um menos aqui o deslocamento é positivo. É o contrário do sinal. E a segunda parcela, pessoal, o ex menos, que é uma função 2 de t mais e por u, é a parcela com deslocamento no sentido negativo de z. Então, a equação da onda ela tem uma solução composta de duas partes. Uma parcela com deslocamento positivo e uma parcela com deslocamento negativo. Toda onda eletromagnética vai ter deslocamento positivo e negativo? Não necessariamente. Tá? Isso aqui é a solução matemática. Matematicamente, sim. A solução indica que a onda tem deslocamento positivo e negativo. Mas na prática não quer dizer que isso vai acontecer. O exemplo é de uma antena. Né? A antena está irradiando onda só num sentido. Ok? E o que seriam essas funções f1 e f2? Tem várias soluções possíveis para f1 e f2 que obedecem àquela equação da onda. Ou seja, se vocês pegarem essa solução aqui, derivarem ela duas vezes com relação a z e derivarem ela duas vezes com relação a t e igualarem as duas expressões, vocês vão chegar que uma é igual à outra. Tá? Então, são equações características, né, que solucionam a equação da onda. No caso específico, nós temos t mais menos e por u, é uma possibilidade de solução por f1 e por f2. Seno de t mais menos e por u, cosseno de t mais menos e por u, ou e na jt mais menos e por u, que é seno mais j cosseno, a equação de Euler. Tá? Então, qualquer uma dessas soluções aqui, ó, atende à equação da onda. Só que a gente está interessado em campos harmônicos. Então, nós vamos trabalhar ou com a função senoidal, ou com a função cossenoidal, ou com a função exponencial. Tá? Qualquer uma dessas aí atende à maioria das aplicações do eletromagnetismo. Ok?
Então, isso que significa o F1 e o F2. Ó. O F1 é uma onda que se desloca no sentido positivo do Z, e o F2 é uma onda que se desloca no sentido negativo do Z. Tá? Como que eu sei que o sentido é positivo e que o sentido é negativo? Deixa eu ver se aqui na sequência não fica mais claro para explicar para vocês. Não, não fica mais claro. Vamos pegar essa solução aqui, ó. Cosseno de t mais menos z por u. Então, eu vou supor que o campo elétrico tem um campo elétrico, o módulo desse campo elétrico, vezes cosseno de t, vou pegar aqui o menos z por u, no sentido de AX. Eu pus esse campo elétrico aqui, tá? Se eu fosse representar esse campo elétrico, para t constante ou para z constante, vamos colocar um ômega aqui também. É uma frequência angular aí, ômega t menos z por u. Ou deixa simplesmente t. Depois a gente coloca o ômega. Esse campo elétrico, pessoal, conforme o tempo muda, ele vai oscilando. Tá? Ele tem esse comportamento, tanto para o t variando, quanto para o z variando. Na verdade é cosseno, né? Então ele parte daqui de cima. Se eu pegar um ponto aqui nessa expressão, eu vou pegar aqui esse ponto aqui em cima, ó, que é o valor máximo que essa expressão atinge. 0. Tá? Esse ponto acontece, pessoal, numa única combinação aqui de t e de z. Tá? Esse ponto acontece só quando t é igual a 0 e quando z, digamos, é igual a 0. Quando t é igual a 0 e quando z é igual a 0, cosseno desse argumento aqui é 1. E eu tenho o valor máximo E0. Tá? Então, esse t menos e por u é igual a uma constante. No caso, 0. Ok? Beleza. Vou supor que o tempo está passando. O tempo está passando. Está crescendo. O tempo sempre cresce. Se o tempo está crescendo, para que isso aqui permaneça constante, o que tem que acontecer com o z? Reflitam sobre aquela equação ali. Se o tempo está aumentando e o resultado disso aqui tem que permanecer constante, o que tem que acontecer com esse z? Não, tem que aumentar. Tem um sinal de menos aqui. Tá? O z tem que aumentar. Então, isso significa o seguinte, que esse ponto aqui, ó, se eu estiver plotando aqui em função de z, esse ponto está se deslocando para z's positivos à medida que o tempo t passa. Esse ponto que é quando isso aqui é igual a 0, né? Constante igual a 0. Tá? Esse ponto é unicamente definido quando o argumento da função cosseno é igual a 0. Então, conforme o tempo está passando, z tem que aumentar. Z aumentar significa que esse ponto está se deslocando aqui para a direita, no sentido de z crescente. Já quando eu tenho o argumento da função assim, ó, t mais z vezes u, que também tem que ser uma constante no caso, poderia ser, tá? Mesmo ponto aqui no caso. Nesse caso aqui, ó, quando o tempo aumenta, o que tem que acontecer com o z para que o argumento da função cosseno permaneça constante? Agora sim tem que diminuir. Né? Se aumentar, esse z aqui é z por u, né? Esse z tem que diminuir. O que significa um z diminuindo? Significa que o ponto está se deslocando no sentido de z's decrescentes. Então, esse é o motivo pelo qual a gente diz que a função com o argumento t menos e por u representa uma onda com deslocamento no sentido de z positivo, e uma onda com argumento t mais e por u
representa uma onda com deslocamento no sentido de z negativo. Tá? É ao contrário do sinal do argumento. Ok? Beleza. Então, qual foi a solução que foi escolhida aí, pessoal? Foi escolhida a solução do cosseno. Você escolheu o cosseno aí para a solução da equação da onda. A solução, então, Ex da equação da onda, que é uma função dz e dt nesse nosso exemplo, tem uma parcela no sentido positivo, deslocamento no sentido dz crescente, e uma parcela no sentido negativo, no deslocamento no sentido dz decrescente. Ok? Que parcela é essa no sentido positivo? dz crescente. É um módulo, chamei aqui de zero, ali está escrito módulo de, né? Cosseno, foi introduzido um ômega aqui, uma frequência angular, para ficar mais genérica a solução. Cosseno de ômega t menos e por u mais um φ1. Não quer dizer que essa onda parta de ângulo igual a zero. Lembram dos fasores? Pode ser que tenha um ângulo de partida diferente de zero. Tá? Então, para ficar mais genérico, foi introduzido um ômega aqui e foi introduzido um φ no argumento da função cosseno. Mas o argumento da função cosseno continua tendo o t menos e por u aqui dentro. Tá? E a parcela com deslocamento positivo. Então, essa aqui é com deslocamento... Perdão, essa aqui é com deslocamento positivo. E a parcela com deslocamento negativo. Um módulo de e, cosseno de ômega t mais e por u. Como tem o mais aqui, o deslocamento negativo, no sentido de z decrescente, mais um φ2. Tá? Aqui, então, só foi distribuído o ômega multiplicando aqui dentro, a gente chegou nessa expressão aqui. Ó. Essa primeira parcela, então, é a onda com propagação progressiva em z. E essa segunda parcela é a onda com propagação regressiva em z. Então, aqui foi apresentado para vocês já de maneira direta a solução da equação da onda. A gente não fez todo o trabalho do cálculo aí para chegar nessa expressão e x0 módulo cosseno de alguma coisa, e x0 módulo cosseno de outra coisa. Tá? A gente já foi direto na solução da equação. Eu só quero que vocês compreendam o seguinte, que essa função matemática é a solução da equação da onda para o campo elétrico e ela tem duas parcelas. Ela tem uma parcela no sentido de deslocamento positivo do z e uma parcela no deslocamento negativo do z. Parcela progressiva e parcela regressiva. Ok? E esse produto aqui, quando nós fizemos, ó, ômega que multiplica z por u, ômega por u, pessoal, é definido como número de onda, beta. Tem alguns livros que chamam esse beta aqui de K0 também, eu já vi. K. Tá? É uma constante. Chamado de número de onda. Okay? É como se fosse a frequência com que a onda varia à medida que eu me desloco no espaço. Vocês conhecem a frequência de uma onda? Quando eu desenho uma senoide aqui, ó, e eu digo, o intervalo entre duas cristas, esse intervalo aqui, ó, é o período, que é o inverso da frequência, certo? Intervalo entre duas cristas. Aqui, quando eu estou representando uma onda variando no tempo, tá? Mas e se eu não estou representando uma onda variando no tempo, eu estou representando uma onda variando no espaço, variando em z? A distância entre duas cristas, ou melhor, a velocidade com que a onda varia à medida que eu me desloco no tempo é a frequência. Velocidade, tá? Entre aspas. A velocidade com que uma onda varia à medida que eu me desloco em z é o número de onda beta. É como se fosse uma frequência também, tá? Só que é para deslocamento no espaço, não é para deslocamento no tempo. Não é para variação temporal, para variação espacial. É chamado de número de onda e a unidade é radianos por metro. Ok? Então aqui, só representando para vocês, nesse primeiro gráfico foi feita uma foto da forma de onda, considerando então tempo constante. A onda está se deslocando no espaço, foi tirada uma foto dela, eu pausei o tempo, tá? E z está variando. Então, à medida que eu vou me deslocando, pessoal, em z, a onda vai variando. Por que a onda vai variando? Porque eu tenho um z aqui no argumento da função cosseno. Se eu for aumentando o z,
esse cosseno aqui vai atingir um valor máximo, vai atingir zero, vai atingir um valor mínimo, vai voltar a zero, varia como um cosseno, tá? Então, conforme eu vou variando a distância, a onda também vai variando. A distância entre dois comprimentos de onda, entre dois picos ou dois vales da forma de onda, é o chamado comprimento de onda lambda, medido em metros, ok? Agora, se eu fizer o processo complementar, pausei a distância é sempre a mesma. Tá? Eu fiquei como se eu tivesse ficado parado num tempo, medindo a intensidade do campo elétrico. Então, estou com o medidor de campo elétrico aqui parado no tempo, parado no espaço, escolhi uma posição e fiquei parado, estou medindo, e eu estou encontrando um campo elétrico que aumenta e que diminui, que aumenta e que diminui. Esse campo elétrico que aumenta e que diminui está variando no tempo, porque eu estou parado no espaço, simplesmente. Tá? A distância, então, entre dois picos ou dois vales da forma de onda é chamado de período, que é um instante de tempo a partir do qual a forma de onda começa a se repetir. T começa a se repetir no tempo. Lambda começa a se repetir no espaço. Então, é como se eu tivesse uma frequência com relação ao deslocamento no espaço e uma frequência com relação ao deslocamento no tempo. Pessoal, é difícil entender uma forma de onda, né, uma onda, porque ela tem duas ou mais variáveis, né, no caso, duas variáveis, uma espacial e uma temporal, que representam uma variação. Mas seria mais ou menos assim. Ó. Se eu tenho uma antena aqui, e essa antena está irradiando uma onda eletromagnética, então a gente já viu que a onda se desloca no espaço. Tá? Então a antena está aqui irradiando, está mandando um sinal. Se eu pausar o tempo, parei o tempo, a onda está saindo daqui, eu parei o tempo. Tá? Então a antena aqui parou de irradiar, mas a onda já está aqui no espaço. Se eu pegar um medidor de campo elétrico, tá? Tem um ponteirinho aqui para indicar o campo elétrico, e eu for caminhando aqui dentro da sala, esse ponteirinho vai indicando, ó, atingiu um campo máximo, voltou a zero, atingiu um campo mínimo, voltou a zero, máximo, voltou a zero, só me deslocando, caminhando. Tá? Se eu estiver caminhando, eu identifico um campo elétrico variando, ou seja, a variação espacial. Agora, se eu vier aqui e ficar parado num dado ponto, ao tempo, e a antena começou a irradiar de novo, e eu ficar aqui parado, eu também vou enxergar o ponteirinho fazendo assim. Porque a onda eletromagnética está passando por mim e o seu valor está variando no tempo. E eu estou parado no mesmo ponto. Tá? Então, a onda eletromagnética é uma função do espaço e do tempo. Isso acontece ao mesmo tempo, variação espacial e variação temporal. Tá? Beleza. Definição de comprimento de onda, pessoal. É a distância na qual o defasamento espacial de uma onda completa 2π radianos. É quando o período, né, se completa. O período do ponto de vista espacial. Esse é o comprimento de onda. Né? Então, Beta-z, que é o argumento da função cossenoidal, Beta-z, onde beta é o número da onda, quando Beta-z for igual a 2π, porque eu me desloquei um comprimento de onda lambda. Então, lambda é 2π por beta. Esse é o comprimento de onda. Se eu conheço o número de onda, eu consigo calcular o comprimento de onda. Ok? Além disso, pessoal, se eu conheço o comprimento de onda e eu sei o tempo que essa onda levou para se propagar de uma crista até a outra crista, que define o comprimento de onda, eu consigo calcular a velocidade de propagação dessa onda. Como? Velocidade é a distância dividido por tempo. E 1 pelo período é a frequência. Ok? Então, se eu fizer o comprimento de onda vezes a frequência, eu consigo calcular a velocidade da onda. Lembrando que a frequência é 1 sobre o período. Ok? Medida em hertz a frequência. Em homenagem ao hertz, que a gente viu no início da aula. Então, são as duas variáveis novas que foram definidas aí, ó, que definem uma onda eletromagnética. O comprimento de onda, que é 2π por beta, medido em metros, é a distância entre dois vales ou duas cristas da onda. E o período ou frequência da onda, tá? Que é o intervalo de tempo entre duas cristas ou dois vales da onda, quando a onda está variando no tempo. Ok? E a relação entre o comprimento de onda e a frequência, ou o período, é a velocidade da onda. Dúvidas, pessoal? É bastante informação, eu sei,
Tá? E a única maneira de vocês fixarem isso é exercitando. Não tem mágica, não tem outro jeito de solucionar. Tá? Tem que exercitar. Então, tem uma lista de exercícios lá com gabarito para vocês se divertirem. Ok? Tendo dúvidas, vocês me procurem. Mandem um e-mail e tal. Vocês me usaram muito pouco nesse semestre. E usaram menos ainda o monitor da disciplina. Tá? Então, vocês têm vários canais aí para tirar dúvidas. Usem-nos. Tá? Beleza. Espectro eletromagnético, pessoal. O espectro eletromagnético nada mais é do que a classificação das ondas eletromagnéticas em função do seu comprimento de onda ou da sua frequência. Tá? Porque comprimento de onda e frequência são relacionados entre si, como a gente viu agora há pouco ali, pela velocidade da onda. Então aqui nós temos, lá em cima, a frequência e aqui embaixo o comprimento de onda. Ok? Então lá na faixa de altas frequências e pequenos comprimentos de onda, eu tenho 10 na 24 Hz ou 10 na menos 16 metros. Na faixa aqui então de 10 na 24 a 10 na 20 Hz, é uma frequência muito grande mesmo, nós temos os raios gama. Tá? Os raios gama, pessoal, são usados aí em tratamento de doenças, tá? Por exemplo, tratamento do câncer. Então, nós temos aplicações práticas aí para os raios gama. Raio-X, pessoal, na faixa lá de 10 na 18. Exames, né? Então, exame, quando a gente vai tirar uma chapa, né, que a gente se expõe a um raio-X. Então, tem um equipamento que emite um raio, atravessa o nosso corpo e bate numa chapa que está atrás e sensibiliza essa chapa. Depois é revelada, né, e conforme a densidade do tecido, ficam as cores diferentes lá, o mais branco quando o tecido é mais denso, ou mais escuro quando o tecido é menos denso. No caso de um osso fica branco, okay? Que é mais denso. Radiação ultravioleta, pessoal, 10 na 16 Hz, usado em esterilização, né? Por exemplo, em ambientes hospitalares, uma lâmpada em ultravioleta vai esterilizar aquele ambiente. Tá? Mata lá 99,9% das bactérias, vírus, germes, enfim. Tá? Um exemplo aí. Um comprimento de onda aqui bem estreitinho, ó. Na faixa ali dos 10 na 15, mais ou menos, Hertz. Nós temos ondas eletromagnéticas que sensibilizam a nossa retina. Então, o nosso sensor natural aí para ondas eletromagnéticas responde naquele pequeno intervalo ali. E ele atribui uma cor para cada comprimento de onda. Então, aqui na faixa de 400 nanômetros a 700 nanômetros, aqui em comprimento de onda, né, as cores atribuídas. Para frequências maiores, ou seja, comprimentos de onda menor, nós temos a cor azul. E para comprimentos de onda maiores, ou seja, frequências menores, nós temos a cor vermelha. E bem no meio do espectro, aqui mais ou menos, em 550, 560 nanômetros, nós temos a cor amarela, que é onde a nossa visão ela é mais sensível, né? Cor amarela. Por isso que normalmente os avisos, né, de atenção e tal são na cor amarela. Ok? Nosso sensor natural, então, identifica só esse pequeno intervalo aqui, ó, de frequências. E ele atribui cores para essas frequências, tá? Que é o que a gente enxerga aí na nossa visão. Não sei se é o mesmo vermelho que eu enxergo ou o mesmo vermelho que vocês enxergam, tá? Eu não sei como que o nosso cérebro determina uma cor para aquele comprimento de onda específico. Eu não sei se o cérebro de vocês não determina um comprimento de onda, não define uma cor diferente, tá? A gente nunca vai saber se as cores que a gente enxerga são iguais, tá? Abaixo, pessoal, do espectro visível, então, nós temos o infravermelho. Existem animais que enxergam infravermelho. Tá? Calor, normalmente, emite radiação em infravermelho. Então, aquelas câmeras térmicas enxergam infravermelho. A nossa câmerazinha do celular enxerga em infravermelho. Né? O sensor responde ao infravermelho. Máquinas de fotografia também. Né? Existem fotos que o pessoal faz na faixa do infravermelho. Então, bota um filtro na frente da câmera para bloquear toda a luz visível e deixar passar apenas o infravermelho. Né? E faz umas fotos bem legais, né? Parece nevado assim, o ambiente, né? Em infravermelho. Aqui na faixa de 10 na 10, pessoal, Hertz, nós temos as micro-ondas. Aqui que a gente começa, de fato, a conseguir gerar e dominar os sinais. Né?
Então, a gente gera um sinal em micro-ondas. Para quê? Telecomunicações, por exemplo, comunicação via satélite é em micro-ondas. Tá? O nosso forno de micro-ondas é outro exemplo, né, usado para aquecimento. Então, radares também é na faixa de micro-ondas. E para baixo disso nós temos as ondas de rádio, faixa de FM, faixa de AM. E mais para baixo disso, ondas longas. Okay? Aqui nós temos uma onda aqui em 10 na 0, 1 Hz, né? Ou 10 na 8 metros. O comprimento dessa onda, o comprimento de onda é super grande, né? 10 na 8 metros. Porque a frequência é baixa. Então vamos fazer esse exemplinho aí, só para exercitar um pouquinho dos conceitos que foram vistos na aula de hoje. Tá? A gente não vai solucionar nenhuma equação da onda, eu já vou dar a solução pronta para vocês, a gente vai só exercitar alguns conceitos. O que diz o exemplo, pessoal? O campo elétrico no espaço livre é dado por E igual a 50 cosseno de 10 na 8t mais beta x a y volt por metro. Então já foi dado o campo elétrico aí, que é uma solução da equação da onda. Okay? A gente não vai solucionar então a equação da onda, já foi nos dada a solução. Letra A. Encontre a orientação de propagação da onda. E a letra B, calcule o número de onda, ou seja, o beta, e o tempo que a onda leva para se deslocar por meio comprimento de onda. Ok? Então vamos lá. E vetor intensidade de campo elétrico é igual a 50 vezes cosseno de 10 na 8t mais beta x no sentido de AY. Preste atenção aqui, ó. Pessoal, esse 50 é a amplitude máxima que o campo elétrico pode assumir. Então ele vai assumir um valor de mais 50 menos 50, mais 50 menos 50, variando senoidalmente. Tá? Então essa aqui, ó, é aquele E0 que nós vimos nas equações. É a amplitude do sinal. Amplitude. Esse 10 na 8t é o ômega. É a frequência angular, é a frequência com que o sinal varia no tempo, com o passar do tempo. Então é a frequência angular. Esse beta, que está multiplicando x, é o número de onda. Que é como se fosse a frequência com que o sinal varia à medida que eu me desloco no espaço. Como se fosse a frequência com que o sinal varia à medida que eu vou me deslocando no espaço. Tá? Aí agora aqui, ó. Importante. O x é o eixo no qual a onda eletromagnética está se deslocando. É o eixo de deslocamento da onda eletromagnética, tá? Ou sentido. Sentido de deslocamento. E o AY aqui no final, ó, é a polarização da onda. Essa onda eletromagnética está polarizada no sentido de AY, ou seja, ela aponta para cima, aponta para baixo, aponta para cima, aponta para baixo e vai se deslocando no sentido de x. Apontando para cima e para baixo, se deslocando no sentido de x. Tá? Então isso aqui é a polarização da onda. Beleza.
Então, identificamos tudo aí que tem nessa equação. Tá? A amplitude, a frequência, o número de onda, o sentido e a polarização da onda. Bom, letra A, pessoal. Encontre a orientação de propagação da onda. A orientação a gente já viu que é no sentido de x, né? A orientação é no sentido de x. Orientação. Nós temos como argumento ali, ó, mais beta x. A orientação é no sentido de x. Só que é no sentido de x crescente ou x decrescente? X decrescente. Por que que é x decrescente? Porque eu tenho um sinal de mais aqui, ó. Então, a orientação é no sentido de menos AX. E está resolvida a letra A. Só isso. Perguntado qual é o sentido de orientação, de propagação dessa onda. Ela está se deslocando no sentido de x decrescente. Tá? Beleza. Letra B. Número de onda. A gente viu a equação aqui para o número de onda, é só usar a equação direto. O beta, que é o número de onda, é o ômega sobre o U. Tá? O beta é o ômega sobre o U. E o que é o U, pessoal? É 1 sobre μ0, ε0, raiz. O que é dito nesse problema aí? Ó? Que a onda se propaga no espaço livre. Está lá em cima no enunciado, campo elétrico no espaço livre. Então, essa velocidade de propagação da onda é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Basta levar essa informação aqui, ó. Então vai ficar ômega, que é quanto? 10 na 8 sobre 3 vezes 10 na 8. Corta os 10 na 8, vai ficar 1/3. Não é isso? Tá? 10 na 8 sobre 3 vezes 10 na 8. O beta, então, será 0,333 radianos por metro. O que mais? O tempo que a onda leva para se deslocar por meio comprimento de onda. Tá? Então é pedido aí o tempo que a onda leva para se deslocar por meio comprimento de onda. O comprimento de onda, pessoal, o lambda, nós vimos que é 2π por beta. Então isso aqui vai ficar 2π por 0,333. O lambda, então, será igual a 6π. 6π metros. Ok? Está sendo pedido o tempo que a onda leva para se propagar por meio comprimento de onda. Logo, ΔS, o deslocamento, é meio comprimento de onda. O ΔS vai ser 3π.
E vocês sabem lá desde o primeiro grau, né, que a velocidade é ΔS por ΔT. O que o problema está pedindo é o ΔT. Logo, o ΔT vai ser igual ao ΔS, que é 3π, dividido por U, que é 3 vezes 10 na 8. O ΔT será igual a deixa eu ver aqui, 6π, multiplica, 2 divide, isso aqui dá 9,42, então, dividido por 3 no expoente 8, 31,4159. Nanosegundos. Pessoal, lá na lista tem vários exercícios simples como esse, tá? E tem outros um pouquinho mais trabalhosos. Então eu peço que vocês exercitem, tá? E tendo dúvidas me procurem.